Olá, professora! Olá, professor! Eu sou o Marcelo Pulido, editor responsável pela coleção Conexões com a Química. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a proposta e organização dessa coleção hoje? Então vamos lá. Essa coleção ela é dividida em 3 volumes e cada um dos volumes é dividido em 8 capítulos. Isso é feito para facilitar o seu planejamento em sala de aula. Cada capítulo se inicia por uma abertura. Essa abertura é um ponto importante, fundamental no capítulo. Como trabalhar essa abertura? Uma sugestão é que o aluno leia essa abertura em casa. Existem textos e imagens que vão provocar o aluno a entender ali um problema, né, para começar a pensar em soluções para um problema, né? Então essa abertura ela é a problematização do capítulo. E aí, a partir dessa leitura inicial, se pode abrir um debate em sala de aula, em grupos pequenos e depois em grupos maiores. Se o professor não tem todo esse tempo em sala de aula, a partir da leitura prévia do aluno em casa, ele já pode partir para uma discussão no grupo todo da sala de aula, né? Abrir esse grande debate na sala de aula para que os alunos possam manifestar as suas opiniões. Por que isso é importante? Porque o aluno, a partir daí, ele vai poder indicar qual é o problema que ele está enxergando e o professor já tem uma primeira avaliação. Será que o meu aluno está conseguindo interpretar um texto? Será que o aluno já está conseguindo identificar o problema que está ali no texto? E isso já gera uma primeira avaliação, uma primeira ideia do professor para como ele pode conduzir o trabalho. Uma outra seção dentro dessa abertura é o quadro Consulte. Esse quadro, ele traz sugestões de links na internet com documentos que têm a ver com o problema que foi indicado ali naquela abertura. O que a abertura traz nos textos, né? Ela traz o contexto geral desse problema, ela traz o problema mais bem identificado, o problema quimicamente definido, e ela pede para que o aluno comece a pensar em soluções. Ora, para pensar em soluções, a gente sabe que no mundo real a gente precisa ir pesquisar. Então é isso que a gente quer provocar no aluno, essa mudança de atitude, de que é ele que vai buscar as soluções e não mais o professor é que traz as soluções prontas para o aluno em sala de aula. É essa a grande mudança que a gente está propondo nessa obra, né? E por falar em mudança de valores e de atitudes, tem exatamente um quadro com esse nome na abertura, Valores e Atitudes, com questões. O professor pode solicitar que o aluno, após a leitura prévia em casa, já tente escrever as primeiras respostas para essas questões. Mas são questões que vão ser revisitadas ao longo de todo o capítulo, como a gente vai ver mais para frente. Então, o aluno já tem individualmente ou em grupo, a partir da opção que o professor fizer em sala de aula, ele já vai ter uma série de ideias prévias levantadas. O professor também pode pedir ao aluno, de acordo com o tempo que tiver disponível, para trazer mais referências para a sala de aula. E assim, o aluno também vai pesquisar mais em casa, na internet, em livros, dependendo dos recursos que estiverem disponíveis, e pode trazer materiais que vão formar uma pequena biblioteca. E aí o professor pode orientar até mesmo a formação, quem sabe, de uma página numa rede social em que esses materiais sejam armazenados, criando uma pequena biblioteca para cada capítulo, que pode inclusive voltar a ser consultada ao longo do trabalho no capítulo, em outros anos, por outras salas de aula, por outras escolas, quem sabe, que o professor também trabalhe, e isso vai ajudando a criar laços e redes de comunicação entre os alunos. Tudo isso ajuda, professor, a que o aluno se sinta identificado com a sala de aula, identificado com a química e identificado com o seu trabalho, né? Isso ajuda também a evitar diversos problemas relacionados, por exemplo, à indisciplina. Quando o aluno se sente mais identificado com a sala de aula, reduz os problemas de indisciplina. Cada um desses capítulos é dividido em partes menores, que a gente chama de tópico, né? Esses tópicos são numerados, eles são relativamente curtos e ajudam o professor a fazer um trabalho agora de planejamento aula a aula, né? Por quê? Esses tópicos eles são organizados começando ali pelos objetivos,
Então a gente coloca os objetivos que a gente pretende que o aluno alcance durante o estudo desse tópico, e isso ajuda o professor a avaliar no final o trabalho com esse aluno, se foi um sucesso, se não foi, o que ficou faltando. É uma avaliação tanto do aluno quanto do trabalho do professor. E nós temos também termos e conceitos que estão destacados em negrito no texto. O professor pode trabalhar isso solicitando que o aluno também levante, faça uma lista dos termos que ele não conhece ali no texto e vá procurar o seu significado, né, criando uma espécie de dicionário. E pode usar os termos e conceitos destacados em negrito para orientar uma revisão, uma retomada ou até uma recuperação ao final de cada capítulo. Ao final de cada tópico, existe uma seção chamada atividades. Então, essas atividades ao final de cada tópico, elas também podem ser distribuídas ao longo das aulas. Existem várias maneiras de trabalhar isso. O professor pode sugerir que pedir aos alunos que resolvam as atividades em sala, se ele tiver tempo em sala de aula, pode pedir que os alunos resolvam isso em casa e depois faça uma aula de resolução de exercícios, né? Pode criar um grupo de estudos com um aluno monitor que tenha mais facilidade com a química e possa auxiliar os outros alunos, né? E nós colocamos nessa seção de atividades 2 tipos de atividade. As atividades de aplicação, que trazem os conceitos do capítulo, fixam esses conceitos, trabalham esses conceitos, e nós temos também as atividades de comunicação. São atividades que desenvolvem as habilidades leitoras e de comunicação científica dos alunos. Então sempre tem ali a elaboração de um gráfico, a elaboração de um texto e, em geral, nós sugerimos que essas atividades sejam feitas em grupo, né? Exercitando também a liderança dos alunos. Uma coisa interessante a se fazer é que nesses grupos de alunos, o professor eleja um aluno relator. Esse aluno relator será o responsável por trazer os resultados da produção do grupo para o professor. Então o professor pode estrategicamente eleger aquele aluno que tem uma dificuldade um pouco maior, né, às vezes até de relacionamento com outros alunos, às vezes uma dificuldade mais conceitual, e a cada capítulo ou a cada tópico o professor troca o relator. Todos os alunos vão ter oportunidade de desenvolver responsabilidades no relatar esses resultados do grupo, né? Então tem diversas formas aí de trabalho em grupo que podem dinamizar a sua aula também. Dentro de cada tópico, como já é até tradicional na maior parte dos livros, nós temos boxes, nós temos gráficos, mas um grande diferencial é que a gente traz também linguagens que são próximas do aluno. Cartoons, infográficos, logo no comecinho lá da obra tem um infográfico sobre segurança em laboratório, que tudo isso vai deixar as aulas um pouco mais palatáveis, um pouco mais fáceis, mais prazerosas para os alunos, criando um vínculo entre o aluno e o professor, né? E o professor e o aluno também podem desenvolver a habilidade de transformar gráficos em tabelas, textos em figuras, né? Toda essa habilidade também ligada à comunicação científica. Para isso, como é que vai ser o trabalho? Ele é totalmente orientado em cada um dos tópicos. No início dos tópicos e em alguns pontos específicos de cada tópico, nós colocamos sugestões de trabalho em magenta detalhadamente desenvolvidas. Também tem o manual, o suplemento do professor, também traz essas explicações detalhadamente colocadas para guiar o seu trabalho em sala de aula, né? Então, o nosso suplemento do professor, ele não traz somente respostas das atividades e o projeto pedagógico da coleção. Não, é muito mais que isso. Ele faz uma conversa com o professor, né, no sentido de que o professor pode, então, entender melhor como e que metodologias ele pode trazer para dentro da sala de aula, né? Então, a gente tentou fazer isso com muito carinho, né, de professor para professor, porque a gente sabe que o trabalho em sala de aula é bastante complicado, é bastante difícil, né?
e sabe também que a sua sala de aula tem uma realidade que a gente não vai conseguir adivinhar muitas vezes, mas ali naquele suplemento para o professor, nós temos diversas opções de trabalho e temos certeza que uma delas vai acabar se encaixando melhor aí com as suas necessidades. Bom, ao final de cada capítulo, né, depois desse trabalho com os tópicos, nós temos uma sessão especial chamada Uma Profissão. Nessa sessão, o aluno ele é convidado a conhecer uma profissão relacionada à química, uma profissão que tenha a ver, de alguma maneira, com a química, envolva conhecimentos químicos. E a gente sabe também que, muitas vezes, os alunos já estão trabalhando enquanto estão estudando, né? Então, é também uma oportunidade de trazer as profissões dos alunos para dentro da sala de aula. Convide um especialista de uma das empresas em que um dos alunos trabalha, né? Ou vá até uma das indústrias da região ou comércio da região para tentar fazer com que os alunos entendam quais são as relações entre a química, o mundo do trabalho, a sociedade e que o aluno perceba que pode então participar desse mundo do trabalho de uma maneira muito mais digna e de uma maneira que talvez envolva os conhecimentos químicos, né? Quem sabe aí nós teremos novos químicos sendo formados na sua sala de aula, estimulados pela sessão Uma Profissão. Depois dessa sessão Uma Profissão, ao final do capítulo, nós temos as atividades finais. Elas são divididas em atividades de compreensão da informação, interpretação e análise e pensamento crítico. Então, qual é a diferença entre essas atividades? Para começar, todas as atividades são organizadas de uma maneira que o aluno possa se desenvolver gradativamente, aumentando a sua capacidade de resolver problemas cada vez mais complexos. Essa divisão ela é feita dentro dos tópicos Aplique e Aprofunde, são atividades com grau de dificuldade diferenciado. O professor pode selecionar as atividades que o aluno deve responder, pode usar essas atividades como avaliação, já que ele também já vai ter feito as atividades de cada final de tópico, e pode também utilizar as atividades de interpretação e análise e pensamento crítico, que são sessões especiais. Interpretação e análise traz um problema real, dados que o aluno precisa ler, interpretar para responder questões que têm a ver com os conceitos, com o problema central do capítulo. O pensamento crítico é parecido, também traz uma situação real, mas exige agora que o aluno se posicione criticamente, emita um julgamento a partir de um assunto que é, em geral, polêmico na sociedade, como, por exemplo, o aumento, né, a intensificação do efeito estufa, né, quais as origens, né, quais as atitudes que devem ser tomadas em relação a isso, né? Então, aqui nessa obra nós temos um equilíbrio muito maior entre os assuntos conceituais, as atitudes e os procedimentos. Tudo isso está mais equilibrado dentro da nossa obra e o professor sempre vai ter orientação e opções de atividades para exercitar cada uma dessas coisas. Ao final do capítulo, nós temos a sessão Uma Solução, em que o problema da abertura é retomado. É a oportunidade de voltar com aqueles grupinhos que foram formados no começo do capítulo, perguntar quais são as soluções que eles imaginaram para o problema, né? Avaliar quais foram os conceitos químicos necessários para que eles delineassem essas soluções. E também existe uma nova sessão chamada Valores e Atitudes. Você se lembra que lá no começo, na abertura, existia a sessão Valores e Atitudes? Pois é, ela é retomada aqui com novas questões para que o aluno repense as respostas que ele deu lá no comecinho do capítulo e elabore um pouco melhor, reflita um pouco mais sobre quais as atitudes envolvidas, as atitudes eticamente adequadas envolvidas na resolução daquele problema. Então é um momento também em que o aluno pode passar por uma autoavaliação, como uma das formas de avaliação dentro da sua sala de aula, né? Além das provas, além dos trabalhos em grupo, o aluno pode, por que não, se autoavaliar olhando para as próprias respostas que deu para as questões. Nós temos também uma sessão
chamada Fique por Dentro, que traz mais algumas sugestões de links de internet, jogos, livros, filmes, talvez a oportunidade aí de trazer um filme para a sala de aula, fazer uma sessão pipoca, uma coisa um pouco mais descontraída, né? E sempre incentivando, sempre estimulando o aluno a participar do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Temos também, em cada um dos capítulos, uma atividade prática. Apesar dela ser colocada ao final do capítulo, nós colocamos nas orientações em magenta o momento que a gente considera interessante para que essa atividade seja desenvolvida. Pode ser muitas vezes para começar um assunto, pode ser realmente no final do capítulo, para uma avaliação, pode ser uma atividade, inclusive, que é desenvolvida durante todo o capítulo de forma investigativa e sempre com materiais de baixo custo, acessíveis, sem risco ou de baixíssimo risco para o aluno, né, que podem ser desenvolvidas mesmo fora da sala de aula, né, ou especialmente fora de um laboratório. Muitas vezes nós não temos acesso a um laboratório nas escolas brasileiras, né? Então, existe essa possibilidade. E aí o professor sempre pensa, né? Bom, trabalho em grupo em laboratório, às vezes me traz complicações, é um pouco bagunçado, né? Eu não tenho os recursos. Bom, tem problema fazer essa atividade de uma maneira demonstrativa? Não, não tem problema, desde que o professor assuma um papel perguntador, né? Em que ele vai ser o mediador do conhecimento. Muito mais do que oferecer respostas, essa coleção, Conexões com a Química, ela exige que o aluno produza perguntas, né? O mundo é feito de perguntas para resolver os problemas que a gente tem. Então é essa atitude que a gente quer desenvolver. Então a gente sugere ao professor que controle aquela vontade que a gente tem, né, de sempre entregar a resposta para o aluno. Não, vamos perguntar, vamos fazer com que ele traga essas respostas. E aí, um experimento demonstrativo também serve, né? Em cada momento do experimento, dá uma paradinha, pergunta para o aluno o que ele acha que vai acontecer, faz com que ele desenvolva as hipóteses, tente explicar por que aquela expectativa, por que ele tem aquela expectativa, por que a vela vai apagar, por que a palha de aço vai enferrujar, né? Se ele começar a pensar nesses porquês, ele também se estimula a aprender química de uma maneira mais interessante. E é isso que a gente chama de um experimento investigativo, em que o aluno realmente participa do seu próprio ensino-aprendizagem. É muito comum nas escolas que os professores tenham que desenvolver projetos interdisciplinares, não é verdade? Nós ofertamos, em cada um dos volumes, 2 projetos interdisciplinares. Eles ficam ao final do 4º capítulo e ao final do 8º capítulo em cada volume, em 2 momentos aí de cada volume. Então são 6 projetos interdisciplinares ao todo, né, que retomam os conceitos dos capítulos anteriores e também são oportunidades de trabalho interdisciplinar. E aí, como desenvolver esse trabalho interdisciplinar? Sempre é um nó dentro da sala de aula, né? A gente não tem orientações concretas de como fazer. Não aqui, na coleção Conexões com a Química, no suplemento para o professor, nós temos todo o trabalho com os projetos interdisciplinares orientado bimestre a bimestre ou mês a mês, capítulo a capítulo, para que o professor possa desenvolver durante todo o ano, com calma, com segurança, esses projetos interdisciplinares e como conversar também com professores de outras disciplinas para que eles possam participar desses projetos. Bom, professora, professor, nós agradecemos a sua confiança no nosso trabalho, esperamos que tenham gostado e que a coleção Conexões com a Química possa realmente representar uma ferramenta que te ajude realmente em sala de aula para construir a educação em Química que todos nós queremos aqui no Brasil. Muito obrigado!